Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto, setembro, a lição 7 de hoje, ela tem como título Água da Rocha. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículos 1 até 7, onde menciona que o povo de Israel estava próximo ao lugar chamado Refidim, ali no deserto, rumo à terra prometida, e o povo reclamava e murmurava novamente porque eles estavam com sede. E não sabendo o que fazer, Moisés e Arão buscaram a orientação do Senhor para resolver o problema, porque o povo rebelde voltou a falar que quando eles estavam escravos no Egito, não faltava água para eles. E eles até duvidaram, né, da presença de Deus ali. Então, Deus instrui a Moisés a ele ferir uma rocha, né, ou tocar a rocha com o seu bordão e a sua vara, e começa a jorrar água em abundância para saciar a sede de todos. E este lugar ele é chamado por Moisés de Massá e Meribá, que tem um significado assim, em decorrência do que ocorreu ali, como teste e contenda, devido à atitude do povo, né, de se rebelar ali contra Moisés. E diante de tantos milagres e maravilhas que Deus havia feito pelo povo de Israel anteriormente, este povo deveria ter aprendido da grandiosidade de Deus e de jamais duvidar, né, do que Deus pode realmente fazer, porque eles estavam testando a Deus. E o povo de Israel deveria saber que Deus ele é o doador da vida, ele é o criador e mantenedor do universo. E ele provê todas as coisas e as necessidades que nós precisamos. E todos nós sabemos, né, através de história, através dos livros que nós aprendemos nas escolas, que um ambiente desértico, né, devido a ele ser árido, caracterizado assim pela baixa precipitação de chuvas, né, geralmente no máximo 250 milímetros por ano, e pela evaporação rápida, né, que acontece intensamente ali devido ao calor, resulta em condições climáticas de extrema dureza para o ser humano, com altas temperaturas que exigem de todos nós um alto consumo de água, mais ou menos assim de 5 litros por dia de água é necessário, por pessoa, né? E o nosso corpo ele é feito de 70% de água, e nós perdemos muita água quando nós estamos no deserto devido ao clima quente. E nessa caminhada do povo de Israel do Egito até a Terra Prometida, Deus cuidou desse problema de falta de água, mesmo com as murmurações e reclamações de um povo rebelde, que era muito comum nessa caminhada, que os hebreus chegaram até a testar o Senhor, duvidar dele e da capacidade de Deus de prover água para eles. E o povo israelita, impaciente, eles gritavam assim para Moisés: queremos água. E houve até um início assim de motim, né, de brigas ali. E dirigindo palavras ao seu líder, eles bravejavam: por que nos tiraste do Egito? Para nos matar de sede?
a nossos filhos e os nossos rebanhos, que está lá em Êxodo 17:3. E Moisés fez então o que sempre costumava fazer, né? Ele dirigia-se ao Senhor, contando-lhe tudo, inclusive que o povo havia amotinado, que estava prestes, né, a apedrejá-lo de ira, né? O povo estava assim. E isso aconteceu no deserto denominado de Refidim, onde os israelitas estavam assim acampados. Mas já pensou você, meu amigo, minha amiga, liderando um povo rebelde desse, né, em que seu número chegava próximo de 2 milhões de pessoas? Esse povo rebelde querendo realmente matar seu líder. E Moisés chamou esse lugar de Massá, que significa provocação, e Meribá, que significa reclamação. Uma fonte de água, ela é um verdadeiro assim, tesouro no deserto, porque sem água não há vida. E os israelitas, ao constatarem que não havia água no deserto de Refidim, que diz lá em Êxodo 17:1, reiniciaram suas reclamações, e Moisés teve que ter equilíbrio, né, paciência com o povo inflamado, justamente pelo inimigo, e foi falar com o Criador do que estava acontecendo e tudo que estava ocorrendo ali. E a atitude de Moisés nos lembra de como nós devemos proceder como cristãos que temos fé, quando aparecem as dificuldades, e nós temos que recorrer realmente ao Criador, a qual nós temos fé. E a Bíblia diz que, então clamou Moisés ao Senhor, que farei com este povo? Que está lá em Êxodo 17:4. Deixou o povo para trás, Moisés, e ele entrou em oração assim particular com Deus, e nele buscou essa força, né, essa sabedoria para saber como lidar com essa gente injusta, né, e rebeldes. E mesmo assim esse povo sendo pecador, incrédulos, né, murmurador, o Senhor, por amor e misericórdia, deu água a eles por muitas vezes, né? E Moisés colocou esses dois nomes a esses lugares, de Massá e Meribá, para servir assim como lembrança a todas as pessoas, inclusive o povo de Israel, para que esse povo escolhido, não provocasse mais a ira de Deus e nem reclamasse mais, que diz lá em Hebreus capítulo 3, versículos 7, 8, 15. E aqui no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele, nesse capítulo e versículo, ele foca, né, o perigo da incredulidade, né, da desconfiança e do endurecimento do coração, né, e que traz consequências graves para cada pessoa e nos ensina a nós a não repetirmos os mesmos erros desse povo de Israel. E o povo de Israel novamente pede água, e estavam cegos pela incredulidade e exigem de Moisés e Arão que suas necessidades fossem atendidas naquele momento e com urgência. Como era costume assim dos líderes de Israel, em situações como essa, como no caso Moisés e Arão, eles sempre buscavam o Senhor, a orientação divina, a ordem do Senhor, para que pudesse realmente dar água para o povo. E aqui Deus fala para Moisés e Arão: toma o bordão, adjunto ao povo, e tu e Arão, teu irmão, diante dele, fere a rocha e ela dará água. Isso nós estamos falando aqui em Êxodo 17, porque anteriormente, em Números capítulo 20, versículo 7, Deus, diante do povo que estava pela primeira vez pedindo água, que está lá em Números 20, versículo 7, ele disse para Moisés para ele falar a rocha. E o que Moisés fez? Feriu a rocha. E agora Deus pede, né, já em Refidim, ele pede para Deus ferir a rocha.
Por que isso? Mas como assim? Uma hora Deus quer que fale, outra hora quer que vai ferir? Não. Deus quer dizendo assim que ele é soberano. E ele dá a ordem que ele achar que deve dar, e nós temos que respeitar. E assim que ele quis falar para Moisés, e Moisés dessa vez ele feriu a rocha. Mas anteriormente era para ele ter falado, porque Deus estava disciplinando ele. E o que nós observamos na Bíblia é que em toda a trajetória como líder, Moisés sempre mostrava tranquilo, né, equilibrado, manso, né, e apaziguador, e com o aprendizado lá da primeira vez que faltou água, que ele realmente tomou a punição de Deus, ele passou realmente a ser assim. Ou seja, a punição de Deus para ele, houve realmente um resultado, né? E a água, ela é um símbolo assim de pureza, né, da vida, porque sem água não há vida, né? Cada célula do nosso corpo precisa de água. E a água representa, como eu havia mencionado anteriormente, de 50% até 70% do nosso corpo, dependendo, né, da idade de cada pessoa e da estrutura de cada pessoa. E até os ossos são compostos parcialmente de água. E prover água no deserto para o seu povo israelita era algo realmente difícil, né? Somente um sinal de Deus que ele poderia realmente prover água, porque ele dava para aquele povo rebelde, e ele dava por amor, por misericórdia, e mostrando que eles, o povo de Israel, poderia confiar nele. Porém, as pessoas tinham que obedecer, né? E a Bíblia menciona no Salmo 78, versículos 15 até 16, que a rocha que jorrava água também é uma representação de Cristo, que ele é a pedra angular, que diz lá em 1 Pedro 2,4, e a água da vida, que fala lá em João 4,14. E ele, Cristo, também atendeu outras necessidades do ser humano, quando ele esteve aqui entre nós, que foram necessidades espirituais e também físicas. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A história do povo de Israel está repleta de símbolos e tipos que apontam para as realidades espirituais e nos servem como exemplos para que nós possamos compreendê-los, para que nós possamos confiar no Senhor e obedecer às suas determinações. E é por isso que Deus fala através do Espírito Santo e clama para que nós possamos aceitar somente a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus falando que ele é o único mediador entre os homens e Deus. A salvação é somente através dele. Não existe alguém que possa perdoar pecados, alguém que possa salvar você, meu amigo, minha amiga, a não ser Cristo. Não adianta você recorrer a padres, não adianta você recorrer a pastores, não adianta você recorrer a missionário, sendo que o único perdoador, o único que vai te levar para a salvação é Jesus. Não existe santo em ninguém a não ser Jesus. E quando você aceita ele, Jesus, como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o 4º mandamento, você ganhará de Deus um grande presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, este mundo que se aproxima, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo, Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa.
E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.